Bom, vamos agora para as ruas da cidade de São Paulo. O secretário de Segurança Pública fala neste momento em frente à escola que sofreu o ataque. No primeiro momento, ela seria socorrida pelo Águia, da Polícia Militar, só que existe um protocolo quando a vítima está em PCR, parada cardiorrespiratória. Esse socorro não pode ser realizado via aeronave, então foi socorrida terrestre e infelizmente evoluiu para óbito. Qual tem de confirmação sobre esse caso até agora, a dinâmica do caso, secretário? Nós temos 4 professoras e 2 alunos vítimas. Das 4 professoras, a Elizabeth lamentavelmente faleceu. Nós temos 3 professoras, uma que sofreu alguns golpes também, mas encontra-se estável, e as outras 2 superficiais. Dos 2 alunos, um também estável, já atendido, e um outro garoto em estado de choque. Então são 6 vítimas, sendo 4 professoras e 2 alunos, e a professora Elizabeth que evoluiu para óbito. Agora, acho que tanto da minha parte quanto do secretário Renato Feder, vale ressaltar aqui um ato heróico de uma professora de educação física, Cíntia. Professora Cíntia, que está neste momento sendo ouvida pelas equipes da Polícia Civil. Foi ela que mobilizou o agressor, ela que fez com que a arma branca, faca, fosse retirada dele. E não fosse essa ação heróica dessa professora, certamente a tragédia teria sido muito maior. Então a gente registra aqui o nosso agradecimento, um ato heróico por parte da professora. A gente lamenta muito, o nosso foco agora é dar total atendimento às vítimas, às professoras, né, Fred? Então, as famílias que passaram por isso. O secretário Renato falou com o governador, né, Renato? Então, o nosso foco é esse. E, claro, a partir daqui, uma linha de investigação vai ser realizada pela Polícia Civil para que a gente possa entender quais os motivos que fizeram com que esse garoto cometesse esse atentado aqui na data de hoje. Secretário, isso exige uma segurança maior nas escolas? Já são, em 2 décadas, mais de 13 ataques no Brasil. A gente, em primeiro lugar, está muito triste, né? Cheguei na escola agora cedo, falei com a diretora Vanessa, uma escola de alunos de Fundamental 2, uma tristeza muito grande. Acho que, em primeiro lugar, prestar apoio às famílias, aos alunos. A gente conseguiu uma heroína hoje, que foi a professora Cíntia, que conseguiu deter o aluno. Não teve nenhuma criança que se machucou gravemente, foi ainda bem um ferimento leve para as crianças. A diretora Vanessa está em estado de choque também, está muito triste, toda a escola está muito triste. Difícil saber nesse momento as motivações, o que aconteceu. Essa escola vinha sendo atendida pela ronda escolar, a ronda escolar foi acionada, chegou em 3 minutos, né? Logo depois que a professora Cíntia conseguiu imobilizar o aluno, os policiais chegaram e já fizeram a apreensão desse aluno. É muito difícil, a gente está muito triste. Secretário, o que você sabe sobre esse aluno, o histórico dele, o comportamento dele, o que se tem de concreto? Ele já era aluno dessa escola, pediu transferência e ele voltou para a escola dia 15 de março. Então, ele estava transferido aqui e durante o período de permanência dele aqui, a diretora Vanessa não tinha nenhum aviso, né? Ela não tinha ciência de nada que chamasse a atenção, né? Então a escola foi pega desprevenida, a polícia vem fazendo um bom trabalho próximo da educação, então a gente tem a ronda escolar, a ronda escolar atende essa escola, atende várias escolas no estado, temos o Conviva, que é um programa para identificar e apoiar casos de bullying, ver alunos que estão sob estresse. A parceria entre a educação e a segurança já conseguiu evitar outros ataques esse ano, né? A gente identificou alunos também que estavam sob estresse ou com problemas psicológicos e evitamos ataques. Esse, infelizmente, a gente não conseguiu. Ela não abre amanhã e a gente vai também decretar luto de 3 dias no estado, né, pela professora que faleceu. A escola não abre amanhã e a gente vai conversar com as professoras mais um pouco, ver talvez uma reabertura gradual. Ele deixou uma carta, secretário? Ele deixou uma carta? A última, por favor. Tá. Eu tenho. Graças a Deus, todas não estão em estado de risco. Está aqui no meu celular. A professora
Rita de Cássia Reis e Ana Célia Rosa, que foram atingidas, mas não estão... Jane também. E a Jane, e elas não estão em risco, né? Risco de vida. Hã? Jane. O nome da terceira Jane? Jane. E o sobrenome da Elizabeth, o senhor sabe? Sei. Tá aqui. Tenreiro. Terreiro. Elizabeth Terreiro. Terreiro, de 71 anos. Isso, de 71 anos. Terreiro. Ela já ensinava há quanto tempo na escola? Obrigado. Você feito com menor. Obrigado. Seguimos ao vivo, 10 horas e 38 minutos. Acabamos de ouvir, portanto, o secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo. Também ouvimos o secretário de Educação aqui do estado de São Paulo e a confirmação da morte de uma professora. Essa professora chamada Elizabeth Terreiro tinha 71 anos, foi atingida por esse aluno, sofrera uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Então, confirmada a morte de uma professora nessa tragédia dentro de uma escola aqui da Zona Oeste da cidade de São Paulo. Também foi dito ali pela palavra do secretário de Educação aqui de São Paulo que no total envolvidas foram 4 professoras. Uma delas perdeu a vida. Também citaram mais outras 3 professoras que foram socorridas, mas não correm risco. E um detalhe bem significativo dessa história toda é que, segundo o secretário de Segurança Pública, houve uma ação, a atitude de uma professora de Educação Física. O secretário de Segurança Pública chega a chamá-la de heroína, né? Que ela fez um ato heróico dentro da escola, porque foi graças a essa professora de Educação Física que ela conseguiu imobilizar o aluno e conseguiu fazer com que a faca que estava na mão desse aluno que cometeu esse ataque, conseguiu fazer com que a faca fosse retirada da mão dele e imobilizar o aluno para que mais problemas não ocorressem dentro da escola. Então, pelo que a gente consegue compreender, essa professora de Educação Física o imobilizou depois que ele já havia feito o ataque contra esse outro aluno, que, segundo relatos trazidos pelo Jairo Nascimento, que está em frente à escola e ouviu outros alunos, estudantes dessa unidade de educação, já havia ali um conflito entre esses 2 alunos, uma possível acusação de bullying, de troca de ataques entre os 2, e que esse aluno em questão, que entrou com a faca em mãos, de acordo com o relato que foi feito para o Jairo Nascimento em frente à escola, ele já havia dito que ia voltar e que ia aparecer em algum momento para se vingar dessas brigas, desses conflitos que estavam ocorrendo ali dentro. As professoras também, segundo os relatos, já estavam por dentro desses conflitos, já tinham presenciado discussões, presenciado brigas. E eis que hoje, na manhã do dia 27 de março, segunda-feira, por volta das 7h20 da manhã, o aluno, o estudante de 13 anos, entra na escola com uma faca e, pelo relato, a primeira pessoa que foi atacada foi uma professora. Nós não sabemos ainda se essa primeira pessoa atacada foi a professora que perdeu a vida ou foi uma das 3 que, por enquanto, não oferecem maior risco para a sua saúde. Então, nós temos 4 professoras, uma que perdeu a vida, 3 que foram atingidas e que não estão em estado grave. Jairo Nascimento também nos escuta, ele que está no local, está ao vivo e continua a conversa aqui com a gente. Jairo. Pois é, né, Elisa? A gente confirmando, portanto, informação ao vivo após a entrevista dos secretários de Segurança Pública e de Educação do Estado de São Paulo sobre a morte de Elizabeth Terreiro, professora de 71 anos, que foi esfaqueada por esse aluno de 13 anos que realizou essa verdadeira barbárie aqui nessa escola. Agora há pouco nós tivemos, inclusive, a divulgação de uma nota da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo, dizendo que dessas pessoas que foram vítimas e que não correm risco de morte, a gente está falando, portanto, de 3 professores mais 2 alunos, eles foram levados para hospitais das Clínicas, Bandeirantes, Universitário e São Luís. Eu conversei, inclusive, com um parente de uma aluna que estava em estado de choque, me dizendo que esta pessoa foi para uma UBS. Agora, inclusive, a gente está acompanhando as imagens, você está vendo, de pessoas que estão saindo da escola
é comum, infelizmente essa cena está acontecendo, se repetindo, de pessoas em estado de choque. A gente vai movimentar a nossa câmera aqui para dar passagem, inclusive para uma viatura. A gente está aqui numa rua sem saída, um local que está com uma movimentação intensa de autoridades e também da presença da imprensa aqui acompanhando o caso. Infelizmente, voltando a narrar aquela cena que é muito triste, que a gente está vendo de pessoas prestando solidariedade umas às outras diante desse atendimento. A gente viu aqui pais que vieram buscar os seus filhos saindo chorando, nervosos, preocupado com a segurança dos seus filhos. A informação que eu tive é que aquelas pessoas que fazem a gestão da escola, que ainda aqui estão na parte de dentro, estão ligando para os pais pedindo para que os alunos sejam retirados aqui da escola. Rapidamente, para encerrar, o secretário explicou que a escola vai ficar fechada, as outras pessoas não correm risco de morte, mas infelizmente a Elizabeth Terreiro, de 71 anos, uma professora, morreu. Ela foi socorrida inicialmente, mas não resistiu. Devolvo ao estúdio. Obrigada, Jairo Nascimento, conversando com a gente ao vivo em frente à escola onde ocorreu nesta manhã de segunda-feira essa tragédia. O aluno invadiu com uma faca, esfaqueou 4 professoras, uma delas teve uma parada cardíaca e aos 71 anos faleceu. Confirmada, portanto, a morte de uma professora nessa tragédia, dentro de uma unidade educacional.